Olá pessoal, boa tarde. Eu me chamo Sui Medeiros, do canal Sui Medeiros Ateliê. E eu vim aqui falar um pouco de mim, né? E aproveitar e crochetar também. Eu tenho uma encomenda para entregar, tenho várias encomendas com data certa para entregar. E aí eu vou falando um pouquinho de mim, para vocês irem me conhecendo, né, e adiantando o meu trabalho aqui também. Vou contar um pouco da minha história, como eu comecei a fazer crochê, né? Como tudo começou. Eu, há um tempo atrás, hoje eu não trabalho com outra coisa a não ser crochê. Eu só trabalho com crochê, não tenho outra fonte de renda. Eu sou casado, meu marido trabalha fora também para ele trabalha para ele também. Mas não trabalha em casa, ele trabalha fora de casa. E eu tive 2 filhos, né? Nós tivemos 2 filhos e aí fica difícil trabalhar. É difícil conseguir vaga para creche, em creche, né? Do governo, é difícil achar vaga. Tem creche particular, porém o valor é muito alto para mim agora, eu não tenho como pagar. Então, meus filhos ficam em casa comigo, né? E eu fico tomando conta deles. Tô fazendo um tapete redondo, que é o avesso. Que é o lado de... Então, um tapete no modelo ursinho masculino, para bebê masculino. Então, depois que estiver pronto, eu volto aqui e trago ele já pronto para vocês verem. E aí eu tive 2 filhos e aí ficou difícil de sair para trabalhar fora, né? Com 2 crianças pequenas, eu tive meu primeiro filho, ele já tem 2 anos e meio. Ele vai fazer 3 anos em junho desse ano. E o outro mais novo tem 1 ano e meio. Vai fazer 2 anos agora em junho também. Todos os 2 são de junho. Um do dia 18 e outro do dia 28 de junho. Um faz 2 anos e o outro faz 3. Não encontro vaga em escola também para de 2 anos. Diz que só pega com 3 anos. Eu já procurei e não consegui achar vaga. Aí, a única opção que eu tive de trabalhar no momento é com crochê. Mas não foi agora que eu comecei a fazer crochê, não. Já tem um tempo. Quando eu era solteira, que eu não tinha filhos, eu fui passar um tempo na casa da minha mãe, né? Tava desempregada, não tava trabalhando. Aí vocês sabem, né? Quando a gente não tá trabalhando, as coisas apertam, a gente corre pra onde? Pra mamãe, né? Aí fui passar um tempo na casa dela. Falei, vou passar um tempo com a minha mãe, até arrumar um emprego e poder alugar uma casa, né? E poder me sustentar. Aí fiquei, minha mãe mora na roça, né? No interior. E aí lá é difícil, lá não tem trabalho. Tem que viajar para trabalhar aqui na minha cidade. E para trabalhar aqui, tinha que pagar passagem, transporte. Então não era lucro, não era viável, não era, né, vantajoso eu gastar muito com passagem. No caso, eu ia pagar para trabalhar, né? Aí eu falei assim, na época era pandemia. Isso foi em 2020. 2020 ou foi 2022? Acho que foi 2022. Vou olhar de novo, vou olhar depois a data certinha, que eu tenho uma foto do meu primeiro tapete que eu fiz no Google Fotos. Aí eu olhando esses dias o Google Fotos, apagando, né, algumas fotos que a memória tava cheia, né. Aí eu apagando as fotos, eu vi a foto do meu primeiro tapete que eu fiz, gente, todo embabadado. Depois eu vou mostrar a vocês o tapete que eu fiz, meu primeiro tapete. Todo embabadado. Ficou bem feinho, mas eu desmanchei e fiz outro que ficou melhor. Aí, então, voltando ao assunto, né? Aí, eu falei assim, poxa, pra eu ficar aqui na roça, não tem como trabalhar aqui, pra eu viajar pra trabalhar fora, vai gastar muito, não vai valer a pena. O que é que eu posso fazer pra trabalhar em casa, pra não ficar aqui sem fazer nada, né? Eu falei, tem que arrumar alguma coisa pra fazer. Aí fui pro YouTube, né? Procurar
No YouTube sempre tem, né? Uma coisa assim artesanal, coisas que a gente pode fazer para trabalhar em casa, né? Para ganhar um dinheirinho extra. Aí eu coloquei no YouTube, né? O que fazer para ganhar dinheiro em casa, trabalhando em casa. Aí me apareceu, eu procurei assim coisas como trabalhar na roça, né? Aí tinha lá criatório de peixe. Aí falei, bacana. Falei pra minha mãe, a minha mãe falou assim, não, criatório de peixe não é bacana não. Ela falou que o marido da minha prima já tinha feito isso e que não deu certo. Porque quando falta luz, eles precisam de oxigênio e a bomba de oxigênio só funciona com energia elétrica. Se falta energia elétrica, os peixes ficam sem oxigênio e aí morrem muitos, né? Sem oxigênio eles morrem. Aí minha mãe falou que não daria certo. Aí ela falou, pense em outra coisa. Aí falei, criatório de galinha, vou criar galinha e vender galinha caipira, né? Galinha de quintal, que a gente chama aqui na nossa cidade, é galinha de quintal, né? Tem a galinha de granja, que é a galinha que só come ração, que vive presa, e tem a galinha de quintal que, quando você tem espaço para criar, que tem terra, que tem como ela ficar solta, ela é bem mais procurada, essa galinha de quintal. Aí eu pensei, minha mãe já queria galinha, aí eu falei, vou procurar. Eu fiquei procurando, nossa, um monte de coisa. Pensei em plantar verdura, folha, sabe, de salada, alface, couve, coentro para vender. Aí minha mãe falou, já tem uma pessoa que vende aqui, vende de porta em porta e tal. Aí, procurando, achei uma aula ensinando a fazer vaso de cimento, vaso ornamental para planta, sabe? Esses vasos de cimento que era assim, você coloca em um balde uma medida de cimento, tipo assim, acho que é 1 litro, 1 quilo de cimento para 1 quilo de areia e eu acho que 1 litro de água. Acho que a mesma medida de uma é para outra, eu não me lembro agora direito, mas era mais ou menos assim. Aí eu falei, que lindo, vários modelos lindos, a mulher tava ensinando, né, no YouTube. Eu falei, que lindo, eu vou fazer. E aí você misturava aquela mistura no balde, e aí você pegava um pano velho, algum lençol que não usava mais, um pano assim, né, que você não usasse mais, e aí cortava, né, um quadrado, um redondo, alguma coisa assim. E aí pegava um balde, colocava assim, deixa eu ver, tipo assim, eu ia arrumar alguma coisa, tipo esse suporte aqui de linha. Aí o meu suporte, gente, o mesmo que fiz, viu? Aprendi aí no YouTube. Aí tipo assim, eu ia pegar um balde, ia colocar aqui emborcado em cima desse cano, e aí em cima desse balde eu ia vir eu ia pegar o pano, ia colocar dentro da mistura que eu fiz de cimento e areia, molhar ele fica bem ralo essa mistura, não é grossa não, a mistura rala. E aí ia molhar o pano todinho de cimento e ia colocar aqui em cima do balde que eu coloquei aqui, entendeu? Assim. Ia deixar bem arrumadinho, né? Pra ele ficar o modelo de um balde. Quando eu colocasse aqui em cima, ele ia ficar assim, sabe? Em cima do balde, ó. Bem arrumadinho, tá entendendo? E aqui ia ficar o formato de um balde, o formato de um vaso de planta. E aí depois eu ia pegar essa mistura, depois que ele secasse, que eu ia deixar no sol secando, né? Depois que ele secar, aí você vem com o restinho que sobrou no balde jogando, né, nele, pra ele ir endurecendo mais e ficando com a camada mais grossa. É assim esse vaso de planta que eu vi ensinando no YouTube. Só que eu fiz e ele mesmo assim ficou fino, né? Ele ficou fino. E eu fiz uns 3, né? Deixei lá na minha mãe. Coloquei lá na casa da minha mãe pra gente ficar usando. Coloquei umas plantas da minha mãe dentro. E o que aconteceu? Conforme a gente foi jogando água, ele foi derretendo, desfazendo. Com o tempo foi passando e ele foi desfazendo, desmoronando, né? Desmontando. Aí eu falei assim, não dá certo. Se eu for fazer uma coisa para vender, eu tenho que fazer uma coisa boa, de qualidade, que as pessoas não voltem para me reclamar. Porque aí a pessoa pode querer o dinheiro de volta e aí eu vou ter um prejuízo, né? Ao invés de eu ganhar, eu vou sair perdendo. Imagine as pessoas voltarem com uma semana, 15 dias depois e falando, aquele seu vaso de planta é uma porcaria, derreteu todo, desmanchou e não sei, né? Isso é uma coisa para molhar, né? Aí eu falei, não, vou procurar uma coisa melhor pra fazer. Aí procurei.
procurei, apareceu 1000 coisas, aí apareceu o macramê, eu falei, ai, que lindo. Aí eu falei, vou comprar o barbante para fazer macramê. Aí, pesquisando mais, me apareceu quem? Isabela Fernanda. Sim, gente, a maravilhosa, gloriosa Isabela Fernanda. Gente, vocês querem aprender crochê? Tem muitas crocheteiras boas, maravilhosas que eu sigo. Vanessa Marcondes, Lauren Crochê, Glau, a Glauciene, ela ensina muito bem. Tem muitas que eu sigo. Lu, Crochê da Lu, tem muitas. Eu sigo muitas e admiro muito o trabalho delas. Mas a Isabela Domingas também, eu amo o trabalho da Domingas. Ela ensina muito bem também. Mas quando eu procurei, a primeira que eu achei foi Isabela Fernanda. Aí eu cliquei lá no vídeo dela, né? Ensinando a fazer crochê. Aí eu falei assim, vou comprar a linha, uma agulha para começar a fazer. E aí eu comprei. Ela no vídeo ela explica, né? Qual é o barbante certo, a melhor marca para se usar para fazer tapete, né? Porque vocês sabem, né, pessoal, para fazer tapete é um tipo de linha, para fazer roupa é outro tipo de linha, né? Cada uma coisa é um tipo de linha. Você pode usar o que você quiser, mas para ficar bom, bem assentado, porque a roupa, se você usar o barbante no fio 6 ou no fio 8, vai ficar pesado, vai ficar quente. Para eu, tipo, que moro na Bahia, aqui é muito quente, imagina, ninguém vai aguentar uma roupa com barbante desse grosso, né? Aqui é fio 8. Então, ninguém vai aguentar, né? Acho que é fio 8 ou é fio 6? É fio 6. Então, ninguém vai aguentar uma roupa, fica muito pesada e quente. Então, é melhor um fio Anne para fazer roupa, né? Claire, que é um fio número 2, é um fio mais fininho. E aí, eu olhei lá tudo certinho, o tamanho da agulha, né? E o barbante para poder fazer tapete. Eu me interessei em fazer tapete logo de primeira, né? Eu achei melhor e realmente, para quem tá iniciando, é a dica que eu dou. Eu acho melhor começar fazendo tapete ou suplar, caminho de mesa. Eu acho mais fácil do que roupa. E depois, quando você aprender, mesmo que tiver boa no crochê, aí você pega a roupa para fazer. Mas eu acho melhor começar com moda casa. Aí eu fui, comprei o barbante e fiz meu primeiro tapete de crochê. Menina, mas eu xinguei tanto, eu fiquei tão nervosa, eu fiquei, nossa, fiquei estressada. Eu falei, mas por que eu aprendi? Aprendi porque ela ensina muito bem, ela é muito paciente para ensinar, ensina devagarinho. Vocês sabem que no YouTube também tem a ferramenta para você acelerar o vídeo, para você colocar o vídeo em câmera lenta, né? Quando a pessoa ensina muito rápido e você não consegue acompanhar, é só você diminuir a velocidade do vídeo que você consegue acompanhar. Volta, não conseguiu fazer, volta de novo, olha de novo, faz várias vezes até se aperfeiçoar, né? Foi assim que eu consegui fazer. Porém, mesmo assim, não dava certo. Eu fazia, desmanchava e o meu crochê sempre embabadando. Mas por quê? Eu fazia o ponto bem apertado. Eu fazia o ponto aqui, ó. E aí eu apertava, ó, deixava o ponto miudinho, ó a diferença, ó. Ele ficava, esse daqui é grande, tá vendo? Esse daqui ficou miudinho, gente, ó. Porque eu apertava, eu puxava a linha pra apertar. E isso deixava a peça embabadando. Era isso que fazia embabadar e eu não sabia. E eu desmanchava, fazia outro, saía, às vezes saía melhorzinho, mas com o tempo que eu fui me aperfeiçoando. E foi assim que eu comecei a fazer o crochê com Isabela Fernanda. Ela ensina muito bem. E tem muitos modelinhos lindos lá de tapete, suplar, jogo americano, né? Caminho de mesa. Tem muitas crocheteiras aí maravilhosas que ensinam muito bem também. E, então, foi assim que eu comecei a fazer crochê. E aí, eu fiz um joguinho de banheiro. Depois que eu desmanchei esse tapete que ficou embabadando, eu desmanchei, porque ele ficou feio, ele ficou horrível. Aí eu desmanchei e fiz um joguinho de banheiro, mas o ponto era tão pequeno, tão apertado, que o jogo de banheiro ficou pequenininho. Ficou tão pequeno que parecia que era pra casa de boneca. Aí eu mostrei pra minha irmã, falei, olha o que eu fiz. Aí minha irmã falou assim, mas tá estranho ele, né?
Tá parecendo assim pra casinha de boneca, tá muito pequeno. Você já colocou no banheiro aqui pra ver como é que fica? Aí eu falei assim, né? Não coloquei não, vou colocar pra ver. Aí eu coloquei no banheiro da minha mãe. Quando eu coloquei, pequenininho. Se você sentasse no vaso sanitário, seu pé não chegava no... Não ficava em cima do tapetinho do encaixe do pé de vaso, né? Ficava fora do tapete. Assim, a capa do vaso não entrava na tampa do vaso, era muito pequena, tudo muito pequeno. Mesmo assim, eu consegui vender, uma pessoa comprou. E aí, com esse dinheiro, eu comprei mais linha. Outra pessoa me encomendou um jogo de banheiro. A minha cunhada, a irmã do meu marido, me encomendou um jogo de banheiro. Eu fiz também da Isabela Fernanda. Ficou bom. Né? Não ficou tão pequeno, já ficou um pouquinho maior, mas ainda era pequeno. Em relação aos meus tapetes de hoje, meu jogo de banheiro hoje tá bem maior. Eu aumentei meu ponto, deixei meu ponto mais folgado, com um ponto maior. Olha o meu ponto hoje, gente. Ele é mais folgadinho, ele é maior, ele tem 1,5 centímetros. Ele tem 1,5 centímetros, o meu ponto alto. E aí é o que deixa minhas peças grandes. Minha peça fica maior hoje, fica do tamanho da videoaula que a crocheteira ensina, né? A crocheteira, a professora que faz a videoaula, fala assim, eu fiz um tapete, ficou medindo 80 centímetros. O meu sempre dá esse tamanho, se ficar menor é bobagem. Sempre fica no tamanho certo da videoaula, porque eu aumentei meu ponto. É uma dica que eu dou, se você que tá aprendendo agora, começando a fazer crochê agora, tente prestar atenção direito na videoaula, no que a professora fala. Quando ela fala para você soltar a mão, deixar a agulha, deixar a linha fluir, ó. Você não precisa puxar, não precisa apertar, só faz, ó. Só faz. Ela vai ficar com um ponto grande, folgado. Sua mão não vai doer, seu braço não vai doer. Minha mão doía muito antigamente, meus braços doíam por causa disso, porque eu apertava, eu tinha uma tensão de ponto muito apertada. E aquilo causava dor, eu não conseguia lavar prato, eu não conseguia pegar meu filho, eu não conseguia fazer nada, gente. Hoje, graças a Deus, eu melhorei. E eu falo a vocês podem melhorar, né? Tudo a gente pode melhorar, é só questão de... é só querer e se dedicar. Preste atenção na aula, como a professora ensina, e faça do jeito que ela falar, que dá tudo certo. E aqui no meu canal eu quero gravar vários vídeos, assim, dando dicas, ajudando as crocheteiras, né? Porque muita gente, às vezes, precisa de ajuda e não acha ninguém para ajudar, para lhe explicar porque antigamente eu não conhecia ninguém que fazia crochê, não. Eu só mesmo, minha mãe faz crochê, mas não faz, assim, esses modelos, assim, bem elaborados. É aquele crochê mais simples de antigamente, sabe? Só ponto alto. Não tem outro ponto diferente, só ponto alto. Então, não tinha ninguém para me ajudar, para me falar porque tava embabadando, porque tava daquele jeito. Eu levei anos para aprender que era porque meu ponto tava apertado. Depois que eu vim percebi sozinha, falei, não, tem alguma coisa errada com o meu ponto, que ele tá embabadando. Aí foi que eu vim fazendo, do jeito que ela ensina na videoaula, foi que eu fiz o ponto mais folgado e deu certo, e ficou bom. Então, é uma dica aí que eu deixo pra vocês. Prestem atenção na aula das professoras, que elas ensinam direitinho. É só você prestar atenção que você consegue. E perseverar. Não desistir. Se você ficar estressada, deixe lá de canto um tempo. Sabe, fica 1 mês, 2 meses sem pegar no crochê, vai fazer outra coisa. Espere a cabeça ficar mais esparecida, sabe? Se você ficar muito nervosa e você ficar insistindo ali o tempo todo, não vai dar certo. Você vai ficar muito nervosa, você vai querer desistir do crochê. Mas se você tiver perseverança, deixar um tempo lá parado, depois de um tempo você pegar novamente, você consegue. Não desista nunca. E boa sorte para as novas crocheteiras iniciantes. É só, como eu falei, né? Perseverar, insistir, se dedicar, treinar. É a prática que faz a gente, né? Aprender, leva a gente à perfeição, é a prática. Então, vá praticando, praticando. Eu sempre, quando não tinha a encomenda, eu comprava linha. Sempre que eu podia comprar linha, eu comprava e fazia pra mim, pra dar de presente pra minha mãe, ou pra minha irmã, ou pra algum parente meu. Porque tanto é bom pra você aprender, como pra você divulgar seu trabalho. Quando você faz alguma coisa e dá de presente, você vai postar as fotos lá nas suas redes sociais. Automaticamente, quando você posta, alguém vai ver, vai achar bonito e vai querer encomendar também. E aí vai crescendo a sua clientela, vai crescendo as suas encomendas, vai chegando mais pedidos para você fazer. E aí você vai crescendo, né? Na sua área,
na sua área de crochê. É o que eu tenho aqui para falar, a dica que eu tenho para dar. E que Deus ajude aí a todas nós, que a gente venha crescer e melhorar cada dia mais, né? Que Deus abençoe a todas vocês crocheteiras. Uma boa tarde, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.